E já estamos aqui de volta no nosso Nós e a Família de hoje, onde estamos a partilhar sobre o valor e a importância de ensinarmos os nossos filhos a rezar. E já partilhamos um pouquinho na primeira parte que essa grande missão tem que começar por cada um de nós, pais. Somos nós que temos esse primeiro dever de incentivar as nossas crianças a rezar, de forma especial com o nosso testemunho, estando nós com eles a rezar e fazendo as primeiras orações, ensinando as primeiras orações e aos poucos cultivando no seu coração esse desejo de quererem participar e rezar junto connosco. E há pouco, na primeira parte do nosso programa, entre vários livros que o Joaquim foi falando, ele referiu um, do padre José Luís Borga, que diz que Francisco é... Não, o Papa é Francisco. É Francisco, agora troquei as coisas. O Papa é Francisco. Por acaso também podia dizer, Francisco é o Papa. É o Papa. Não estava muito errada, não é? Exato. O Papa é Francisco, fica realmente mais bonito e mais sonante. E a propósito de o Papa é Francisco, a nossa equipa foi até à rua perguntar às criancinhas quem é o Papa Francisco. E foi tão curioso as respostas que elas foram dando. Foi mesmo. Ora, veja só. Com o aproximar da chegada do Papa Francisco a Fátima, a Ângelos TV foi passar uma tarde com as crianças do Centro Social e Paroquial dos Pousos e tentar perceber o que sabem sobre o Santo Padre e o que pensam sobre ele. Uma conversa dominada pela espontaneidade típica de crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos. Colocada a questão, sabes quem é o Papa? As respostas surgiram assim. Sim, sei. Sim, sei. Não. A maioria respondeu corretamente à questão: sabes como se chama o Papa? Papa Francisco. Papa Francisco. O Papa Francisco. Não sei. Quando colocada a pergunta, o que faz o Papa? As dúvidas foram surgindo. Vai à missa e ensina as pessoas. Reza muito. Não sei. Reza muito. Ele quer que haja paz. Ele quer que haja paz no mundo. As mesmas dúvidas transpareceram quando perguntamos onde mora o Papa Francisco. No Vaticano. No Vaticano. Já não sei lá muito bem. Tem intolerância. Não. O certo é que todos responderam que gostam do Santo Padre. Sim. 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 Gosto. Gosto. As crianças sabiam que o Papa Francisco estará em Fátima a 12 e 13 de maio e todas mostraram vontade em estarem presentes porque gostariam de ver o Santo Padre. A poucos dias da chegada do Papa Francisco a Fátima, a Ângelos TV veio conhecer o Centro Social dos Pousos, nomeadamente esta criançada. Quisemos perceber o que é que sabem sobre o Papa Francisco, se o conhecem, se gostam dele. As reações foram muito positivas aqui no meio da criançada. E assim você pôde ver, de forma tão caricata, como cada um foi tentando responder a essa questão de quem é o Papa Francisco. Sabendo muito ou sabendo pouco, todos tinham uma palavra a dizer. E isso é uma das lindas qualidades das crianças. Eles sempre buscam uma resposta para tudo aquilo que para os desafios que lhes são colocados à frente. E isso mostra o quanto a criança é propícia para acolher tudo aquilo que a gente lhes quer ensinar. Sim, digamos assim, é um terreno fértil, não é? Sem erva daninha, um terreno bem preparado para receber a semente. Aliás, por isso é que o Senhor diz nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, deixai vir as minhas criancinhas. Quem não for como esta criança não entrará no reino dos céus. Porquê? Porque a criança não tem impurezas, não tem malícia, não tem ódio, não tem violência, não tem guerra dentro do seu coração. É um coração que só sabe amar, só sabe doar-se, só sabe partilhar. E por isso, nesta pequena peça,
nós vimos elas falaram do coração. Sim. Não é? O que o coração dizia, elas botavam pela boca fora, não é? Nisso, sem complexos nenhuns, sem estar a pensar o que os outros vão pensar daquilo que eu vou responder e tudo. E nós, muitas vezes, damos às crianças até um mau exemplo. Porque às vezes nós darmos respostas, ou quando vamos com elas aos supermercados, ou a um shopping, sei lá, no nosso dia-a-dia, nós somos muitas vezes o que é que os outros vão pensar. Eu vou estar andar muito direitinho aqui para que saibam que eu sou uma pessoa muito equilibrada, e dentro de casa às vezes não é assim. E a criança foi assim, olhar e disse, quer dizer, então a minha mãe, o meu pai, dentro de casa pinta a manta. E cá fora dá beijinhos à minha mãe, abraça a minha mãe, como nada. Quer dizer, está a dar ali, de facto, a enganar a criança. Isto é, o meu pai está a enganar as outras pessoas. Muitas vezes é isso que nós damos estes maus testemunhos. E o que acontece? Aquilo que eu há bocado rezava no Salmo, não é? O caminho, não é? Que muitas vezes eu entro porque alguém me ensinou a entrar nesse mau caminho, não é? No caminho dos ímpios, no caminho dos libertinos, não é? Porque, eu dentro de casa sou de qualquer maneira, mas cá fora eu sou um exemplar. E as crianças percebem tudo isto, não é? E claro que depois vão crescendo com isto, não é? E nós vemos depois as consequências, principalmente na adolescência, que têm acontecido, infelizmente. Porque as crianças... Sabes que as crianças... Porque é que... E às vezes as pessoas não detectam ou investigam. Porque é que, quando chega na idade da adolescência, muitas crianças entram às vezes em depressão, entram em certos determinados jogos, como nós tivemos aqui há uns tempos atrás, e não sei se ainda continua, mas o jogo da baleia azul, ou aqueles jogos de violência, que são violentos, que muitas vezes são rudes uns com os outros, porque a criança, muitas vezes, vai para esses meios como um escape. Porque em casa, muitas vezes, o que tem não é uma família, não é uma transparência, não é uma verdade, não é uma... Como é que eu posso exprimir isto? Não há uma harmonia, portanto, não há uma comunhão. Cada um berra para o seu lado, cada um faz as suas coisas, e a criança precisa, de facto, de ter esse consolo, esse conforto, esse aconchego, não é? Esse afeto. E claro que depois os jovens precisam de escapes. E às vezes os escapes são complexos e levam muitas vezes até às consequências mais fatais que nós conhecemos, infelizmente, a morte. E nós sabemos que no que confere à educação das crianças, parte tudo do exemplo que damos. E se damos um exemplo tranquilo, um exemplo de alguém que busca a oração, de alguém que vai à missa, aos poucos eles vão compreendendo o valor das coisas e porquê que o pai e a mãe assim o fazem, e acabam por, aos poucos, ir entranhando neles o valor das coisas. Mas muitas vezes acontece, a gente sabe que o pai chega lá à catequese e deixa o filho à porta da igreja e vai-se embora. E o filho diz, então, se o meu pai não vai, porquê é que eu tenho que ir? À porta da Eucaristia, quer dizer, à porta da igreja. À porta da igreja, estou a referir-me ao local da catequese e que depois tem a Eucaristia. E, portanto, o pai só o deixou e foi embora. E depois chega ao domingo e não vão à missa e não participam da missa. Porquê é que eu tenho que ir e os meus pais não vão? Claro, tudo isso é o testemunho, não é? Mas estavas a falar isso, mas eu até recuava um pouco dentro de casa, não é? Quantos casais, não é? Que quase que não têm um diálogo, não é? Não brincam, não são crianças dentro de sua casa, e essa falta de ser criança dentro de casa, o que acontece? Parece que dentro de casa há um exército. Todos têm que ser soldados e têm que cumprir aquelas obrigações.
não há esta estrutura de amor, esta estrutura de afetos, esta estrutura de diálogo, de saber perdoar o outro, de saber enxugar as lágrimas aos outros quando está triste, todas essas coisas. Nós muitas vezes brincamos, não é? Tu não gostas muito de brincar, mas O Joaquim gosta de andar de gatas e não sei... E eu faço por ti e por mim, não é? Mas nós vemos às vezes, e quando às vezes podemos estar um bocadinho até mais tarde na cama, ali até às 9h30, não é? Muitas vezes o Tiago e a Clara vêm para a nossa cama brincar, Sim, porque eles já já sabe sabem. que nós vamos brincar, não é? E nós fazemos cócegas à Sandra, não é? Nós puxamos a roupa para cima da Sandra e passamos a língua no corpo da Sandra, não é? E o Tiago vai e faz, e a Clara também faz, igual. tudo isso. Quer dizer, eles veem que há uma harmonia, não é? Entre os pais e os filhos entram nisso, não é? É nesse sentido. Aliás, a Flávia, às vezes, nós estamos a brincar no sofá e a Flávia disse: parecem dois adolescentes. Vocês não crescem, não é? Ainda são piores que as crianças. Então, tudo isto faz parte e que nós precisamos ser crianças. Eu já tenho quase 50 anos, não é? E ainda brinco com uma criança, não é? Como a Sandra dizia, ando do lado... chego a casa, muitas vezes visto umas calças de fato de treino, para andar mesmo de gatas com eles, não é? A brincar, às vezes por baixo das mesas, às escondidas. É que isto que dá, não é? É o maior sabor, queridos irmãos, é nós podemos desfrutar de ver crescer as nossas crianças, não é? Quantas vezes a Flávia chega, não é? 25 anos, em cima das minhas costas, não é? Eu estou de gatas e está o Tiago, a Clara em cima de mim e às vezes chega a Flávia, não é? Eu também quero, que eu também sou criança. E põe-se em cima de mim. Tudo isto numa harmonia, numa festa, não é? Se não tivermos isto, como é que as crianças vão, quando têm alguma dificuldade, vão partilhar com os pais? Não vão partilhar com os pais. Às vezes vão partilhar com os amigos, não é? É assim, nós temos... Aconteça o que acontecer, os nossos filhos dizem: olha, hoje aconteceu isto, olha, o Lucas partiu a clavícula, sabes, pai? Bateu contra a porta a correr e partiu a clavícula. Coitadinho, depois veio a enfermeira, depois veio a ambulância. Quer dizer... Ele esqueceu-se foi de dizer que ele é que ia correr atrás do Lucas. Então, vemos isso, não é? Porque foi numa brincadeira, não é? E nós vimos, não é? E olha que o Tiago ficou muito sensível, ficou aflito, porque pensou que fosse culpa Foi dele. ele que fez, E por muito que as educadoras dissessem que não foi culpa dele, foste tu, Tiago, ele estava com as lágrimas nos olhos porque pensou, porque os dois acolheram um atrás do outro, não é? E aquilo aconteceu. Mas nós vemos que tudo isto eles partilham, não é? Seja as coisas boas ou as coisas más, sabem que têm aqui os pais que podem depositar tudo. E nós podemos gerir todas as situações e ajudá-los. E há pouco o Joaquim falava uma coisa sobre a rigidez, o ser muito rígido e tem que ser assim e daquele jeito. E ele partilhava sobre os livros, sobre as leituras que fazemos, e se calhar há crianças que nem ligam tanto a livros, e hoje estamos na altura de tecnologias e gostam digital, não é? do digital e dos joguinhos e do telemóvel. Nós precisamos de também nós ter um pouquinho mais de paciência, se pudermos dizer assim, e de tempo, para poder criar a eles também um espírito crítico. É difícil nos dias de hoje nós não deixarmos que a casa, seja através da televisão, seja através de um telemóvel, seja através de qualquer meio tecnológico, que entre todo o tipo de informações dentro de casa. E por mais que se tente proteger a criança e deixá-la numa redoma de vidro para que ela não seja influenciada por tipos de situações, é impossível. As situações elas vão acontecer, quer seja em casa, quer seja na escola, quando eles já não estão na nossa redoma de vidro. Cabe-nos a nós, pais, criar-lhes um espírito crítico perante as coisas. Lá em casa, nós não proibimos que se vejam filmes ou séries ou o que for, mas precisamos ter um espírito crítico para aquilo que estamos a ver. Isto é, acompanhar aquilo que eles estão a ver e dizer: isto é certo, isto não é certo. Sim, não é dizer: olha, não, isso aí não presta. Isso deixa essa porcaria, que isso não presta, isso não ensina nada. Eles próprios depois já sabem, quando for outra vez aqueles desenhos animados ou aquilo, o que acontece? Eles vão... exato, se nós dissemos assim. Agora, quando nós estamos ali, acompanhamos e explicamos aquilo, eles próprios já não querem ver. Isto é, eles já mudam de canal.
não é? Não, eles Porque próprios já vão tendo um espírito crítico. Exato, eles já sabem definir aquilo que há bocado falámos dos 2 caminhos daqui do Salmo, não é? Eles vão já sabendo tomar as opções certas para a sua vida, não é? Sim. Se aquilo prejudica, se o meu pai e a minha mãe explicaram que isto me prejudica porque aquele faz mal assim, porque é vingativo, porque criou ódio com aquela criança ou com aquele desenho animado, seja o que estiver a ver, ele vai perceber, então isto não presta, eu não estou aqui a perder tempo. Então vou ver outra coisa, e muitas vezes até o Tiago, o mais pequeno, dizia, papá ou a mamá, conforme o caso, olha, isto presta, muitas vezes é, isto presta. Ou então, mediante alguma coisa que a gente lhe ensinou e já lhe mostrou que é feio e que está a agir mal e que não se faz aquilo, ele quando vê outro diferente, mas que está a fazer exatamente a mesma coisa, ele já diz, a gente ouve ele a dizer para a Clara, Clara, monta para outro que este não presta. Ele já começa a ter a noção de que aquilo não é ali muito bom, aquele desenho animado ali, que estão em lutas e que estão a fazer coisas, ele já sabe, percebe, Clara, isso aí não presta, passa para outro. E a Clara a mesma coisa, também vai percebendo, mamãe, não gosto de ver estes, vou passar para outros. E ela muda. E é esse espírito crítico que nós costumamos tentar cultivar nas crianças. É claro que é chato, temos que ver desenhos animados, ou às vezes andamos lá por casa e eles estão a ver desenhos animados. É aquilo que às vezes eu digo aos pais, nós não estamos a perder tempo, nós estamos a ganhar tempo. Estamos a ganhar tempo. Porque lá na frente, não é? Em vez de andarmos a chorar, em vez de andarmos a visitá-los nas cadeias, não é? Nas prisões, ou num hospital, ou andar atrás deles, sabe-se lá por que caminhos eles andam, por exemplo, nos vícios das drogas, ou até nas bebidas alcoólicas e por aí fora, nós sabemos, onde quer que esteja, os nossos filhos, nós sabemos que eles estão a agir retamente, não é? Sabemos que não se deixam envolver, não é? Nesses caminhos, nessas seduções, não é? Nessas seduções, não é? Às vezes a Flávia sai, não é? Sim. Tranquilamente, não é? E sabemos quando chega, bem tranquila, bem serena, bem... Porque o ambiente para onde ela foi um ambiente edificador e não destruidor, possamos dizer assim. E é um grande desafio. Mas eu refiro-me a desenhos animados, mas refiro-me aos mais velhos, ou aos adolescentes e aos mais velhos, de sentar com eles e de assistir os filmes com eles e de depois, no fim, discutir os filmes e tirar ideias e eu concordei com aquilo ou eu não concordei com aquilo, eu acho aquilo certo. Vocês não queiram estar lá em casa quando é por causa do... Olha, eu, a Sandra, a Catarina que tem 18 anos e a Flávia que tem 25, nós tiramos conclusões do filme que vemos. Os 4, ninguém tira a mesma conclusão. Cada um tira a sua. Cada um tira a sua conclusão. Mas é bonito que cada um tira, de facto, um gomo dessa mesma laranja, não é? Sim, sim. E é bonito que cada um tenha a perspectiva de ver. E quando nós vimos o silêncio, não é? Que dos sacerdotes jesuítas que foram para o Japão e que houve toda aquela tortura e perseguição e todo aquele sofrimento, e cada um tirou um ponto de vista, não é? E eu digo isto porque eu estou-me a rir por causa disto, porque eu sou o que, digamos assim, que falo mais no sentido de que e como é que tu viste isso se eu não vi? Eu estive a ver o filme contigo, não é? E só, pai, tu não viste isto? Em que parte é que deu isso? Em que parte é que deu isso? Às vezes, lá em casa, eu costumo... Quer dizer, elas é que costumam me chamar assim, não é? Que o loiro da casa sou eu. Apesar delas terem o cabelo mais claro do que eu é que sou o loiro da casa. Ele é que é o loiro da casa. É. Mas é bonito disso. E se for assim, os filmes mais dinâmicos, ele chega bem, mas o que é que aconteceu? E a gente fica quietinho e ouve ver o filme, depois a gente conversa. Por isso, mas é esta harmonia, não é? Que nós podemos ser livres de dizer o que pensamos. E é bom que cada um de nós vá tendo essa consciência. O ensinar os filhos é bem de pequenininhos, nas coisas mais simples, nos gestos mais simples, nos pequeninos detalhes da vida que a gente vai mostrando e vai caminhando e vai dando o nosso testemunho, a nossa caminhada de fé. Seja num simples gesto de oração, quando se vai deitar, seja no sentar com eles a ver um desenho animado ou a ver um filme,
seja até ouvi-los nas situações da escola e a gente explicar o que é certo e o que é errado. E nós sabemos que eles passam por diversos dilemas e diversas situações, cada um com a sua fase, e nós passamos pelas fases todas, não é? Não, Lá em nós estamos casa, nas fases todas. lá em casa a gente tem Da as fases juventude, todas. Saiu agora da adolescência, adolescência. a Catarina, e temos as crianças. As crianças. E, portanto, a gente tem um bocadinho de tudo lá em casa. Estamos bem atualizados. Às vezes é difícil conseguir gerir as coisas todas, porque depois cada um tem a sua opinião e o seu palpite, e toda a gente lá tem palpites para dar nas mais Seis lá em diversas... casa, olha, eu estou-vos a dizer, não é brincadeira. Seis lá em casa, não é brincadeira. Cada um, não é? E casa de banho, não é? Nem imagina, 6, eu fico sempre para o último. Bem, está a ver, não é? Uma família com 4 mulheres e 2 homens, há sempre alguém que fica em minoria no meio disto tudo. É, quando chego lá está sempre ocupado. Mas pronto, estamos aqui a partilhar convosco neste Nós e Família o valor e a importância de cada um de nós dar esse testemunho. São pequenos detalhes, pequenas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, que exigem um bocadinho de cada um de nós e, como o Joaquim há pouco dizia, não perdemos tempo, ganhamos tempo e aprendemos, porque acima de tudo nós estamos a aprender com eles quando até ouvimos as opiniões deles, porque às vezes a gente não tem aquela perspectiva que eles têm e acabamos por também abrir horizontes e descobrir coisas onde a gente se calhar já temos uma visão mais quadrada da vida e não Sim, vemos e assim. acompanhamos às vezes a linguagem que os jovens usam, não é? Sim, sim. Que eu disse, o que é que quer isso dizer? E lá eles dizem, não é? Eu lembro quando foi aquela linguagem dos jovens que dizia N coisas, não é? Coisas. Disse, o que é que quer dizer N coisas? Oh pai, quer dizer muitas coisas, não é? Muitas coisas. E eu disse, então porquê que me dizem muitas coisas em vez de dizer N coisas? Oh pai, mas sabes, é da nossa juventude, nós já nos entendemos. Isso é muito N, não é? Santa Mãe de Deus. A nossa Catarina teve uma fase que dizia qualquer coisa tipos, e mais não sei quanto tipos, e mais não sei o quê, e tipos. E eu disse, Catarina, tu vais escrever isso assim lá no português? Não sei quantos tipos. E não sei quanto... Para explicar qualquer coisa, ela dizia não sei quantas vezes a palavra tipos. E eu disse, mas não estou a entender porque é que tu pões lá o tipos. Não tem razão de ser aí no meio da frase. Mas foi difícil. A gente brincava, ria com ela. E ela às vezes estava muito séria a querer nos explicar alguma situação da vida. E a gente já sabia a altura certa que ela ia usar tipos. Então eu e a Flávia já estávamos à espera e na hora que ela ia dizer, gente, tipos. E ela, vocês já estão a gozar comigo? Não, a gente não está a gozar contigo. Mas são pequenas coisas, são gestos e voltando àquilo que é o nosso tema daqui, a importância é que cada um perder esse pouquinho de tempo e estar com os filhos, porque cabe a cada um de nós, pais e mães, levar, a incutir aos nossos filhos esse gosto pela oração. E você percebe que são pequenos gestos. Uma simples oração por dia vai gradualmente incutindo a eles este querer rezar, o querer estar mais perto de Deus. E depois, nessa longa caminhada, depois no futuro, se pudermos assim dizer, o caminho se torna um pouquinho mais fácil, porque eles já levam outros alicerces, já levam até neles próprios uma forma crítica de ver as coisas à sua volta e também de enfrentar a vida e perceber também o que fazer e que caminho tomar. Uma das coisas que, por exemplo, sempre nos disseram foi que a nossa Flávia ela optou por fazer psicologia. E muita gente nos dizia que todas as pessoas que estudam psicologia acabam por perder a fé. A nossa Flávia foi exatamente o oposto. Porque ela percebeu onde é que era o fundamento da vida dela e onde é que era o principal da vida dela. Quais eram os seus alicerces? Quais eram os seus alicerces? O facto de ter estudado psicologia talvez lhe tenha mostrado um outro horizonte, mas porque ela tem esse espírito crítico e sabe o que quer, ela pôde tirar daí o melhor e perceber aquilo que ela queria para a vida dela. E, portanto, a psicologia não abalou a fé dela. A psicologia nem vai contra a fé, nem tira... Mas às vezes as teorias de cada psicólogo, depois cada linha da área de pensamento da psicologia, vai pode às vezes pôr em causa algumas situações, casos da nossa fé, sim.
Mas, no caso da Flávia, até aproximou mais. Sim. Até aproximou mais. Ela Porque acabou ela com, digamos assim, com a maturidade, se posso dizer assim, com a maturidade que ela levava, com os tais alicerces que há bocadinho falávamos, os alicerces que levava, a psicologia fez ainda ela crescer mais. Isto é, o seu horizonte ainda abriu muito mais. Bem, estamos a chegar perto do final do nosso programa de hoje. Então, estamos no mês de Maria. Estamos no mês de Maria. Não podemos deixar de rezar, não é? Isso. Estar aqui a falar de oração sem rezar. Bem, e antes do Joaquim fazer a pequena oração, que vamos terminar com esse momento de oração, deixo-vos o desafio para que você reflita e pense qual é que tem sido o seu papel na educação dos seus filhos, no ensinar a rezar, no ter essa intimidade com Deus. Fica aí o desafio para você refletir, quem sabe, sentar com o esposo e a esposa, conversarem os dois e tentarem, assim também de alguma forma, aproximarem mais vocês, família e os filhos também de Deus. Vamos então à oração? Vamos. E eu escolhi aqui uma oração que achei muito bonita. O Papa esteve cá neste mês de maio, no 12 e 13, que canonizou os pastorinhos, e ele diz que era o peregrino da paz e da esperança. E queria rezar esta oração como fosse uma criança a rezá-la, e depois encerramos com uma Ave Maria. E aqui, neste livrozinho, tem um desafio depois final, porque cada momento tem um desafio. E depois deixo este desafio lá para casa. Então a oração da paz, pela paz, é assim. Eu já sei que há muitas guerras. É o pai que vê no jornal. Deixam Jesus tão triste. Só fazem tanto mal. Vou rezar à Mãe do Céu, que tantos milagres faz, para sermos todos amigos e o mundo viver em paz. E agora rezamos juntos esta Ave Maria, pela paz e pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o desafio lá para casa é este que está aqui. Depois desta oração, dá um abraço grande a toda a gente e diz assim: este abraço é o abraço da paz. Dê agora ao seu pai, à sua mãe, ou ao pai, à mãe e aos seus filhos, como quiser. Cada um que toma a iniciativa, o avô, cada um toma a iniciativa e faça. Não esteja à espera que seja o outro a começar, mas seja você a dar o primeiro passo. E abrace bem forte cada um. Este é o abraço da paz. E começamos já pela paz nas nossas famílias. E quando nós damos este abraço da paz, estamos a entregar essa paz que Deus nos dá ao nosso coração, ao nosso irmão, que está presente na nossa vida, não é? À nossa esposa, ao nosso filho, aos nossos amigos que porventura estejam em vossa casa, neste dia, neste momento. Faça a paz, comece a paz dentro de sua casa. Obrigada, Joaquim. E vamos então nos despedir deste Nós e Família de hoje, convidando para que continue connosco com toda a nossa programação que aí vem para si e para toda a sua família. Da nossa parte, cá voltamos para a semana para mais partidas neste Nós e Família. E até lá, nós sempre dizemos, como o Dom Serafim Ferreira e Silva nos ensinou, o nosso Bem-aja.